Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e hoje temos o nosso terceiro vídeo sobre equações diferenciais ordinárias separáveis. No próximo vídeo já iremos avançar para a resolução de outro tipo de equações diferenciais que não sejam, neste caso, separáveis. São 3 exercícios que vos trago hoje e vamos então dar início à resolução dos mesmos. Temos então o primeiro exercício, y' é igual a secante ao quadrado de x vezes secante ao cubo de y. Vamos lembrar aqui o que é a secante. Secante de x não é mais do que o inverso do cosseno. Logo, desde o início, que havia aqui uma questão importante no que respeita ao domínio da função. Teríamos de garantir que cosseno de x fosse diferente de zero e também o cosseno de y. No entanto, tal como foi feito nos vídeos anteriores, vamos apenas focar na resolução da equação diferencial em si e deixar a questão dos domínios um pouco para segundo plano. Mas é importante que tenham a noção de que eles não podem ficar simplesmente esquecidos. Vamos proceder então à resolução. Vamos enviar tudo o que diz respeito à variável independente x para o nosso lado direito e tudo o que diz respeito à variável dependente y para o lado esquerdo. Agora, vamos substituir aquele y' que não é mais do que a derivada de y em ordem a x. Logo, vamos fazer agora aqui uma série de coisas. Por um lado, enviar aquele dx para o lado direito, porque diz respeito à variável independente. Segundo, termos uma secante ao cubo de y em denominador é o equivalente a termos um cosseno ao cubo de y em numerador. Terceiro, fazer primitiva de ambos os lados. Agora, mais umas coisas importantes. Por um lado, a derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ou seja, é igual à secante ao quadrado de x. Isto vai ser importante no que respeita aqui ao nosso lado direito da equação. Para fazermos a primitiva de cosseno ao cubo de y, vamos ter de ter atenção ao seguinte. Cosseno ao cubo de y é o mesmo que termos cosseno ao quadrado de y vezes cosseno de y. Pela fórmula fundamental da trigonometria, podemos substituir aquele cosseno ao quadrado de y por 1 menos seno ao quadrado de y. E fazermos agora a distributiva. Cosseno de y menos seno ao quadrado de y cosseno de y. E porquê é que eu fiz isto?
Reparem no seguinte. Qual é a derivada de seno ao cubo de y? Pela regra da potência, vamos passar aquele 3 cá para fora. De seguida, vamos baixar um grau ali. E de seguida fazer a derivada do próprio seno de y. Que dá 3 vezes seno ao quadrado de y vezes cosseno de y. Que é exatamente o que temos aqui em cima. Diferença apenas no 3. Vamos dar então seguimento a isto. Aquela primitiva de cosseno ao cubo de y passa a ser, pelo que temos aqui, primitiva de cosseno de y menos a primitiva de seno ao quadrado de y cosseno de y. E aqui já vimos que vai dar tangente de x mais uma constante C1. Qual é a primitiva de cosseno de y? É seno de y. Derivada de seno é cosseno. Menos, e aqui vamos fazer apenas uma coisa. 1/3 da primitiva de 3 vezes seno ao quadrado de y cosseno de y. Tangente x mais C2. Porquê C2? Este C2 resulta da constante C1 com a constante que sairia após fazermos aqui esta primitiva do cosseno de y. Sendo assim, seno de y menos 1/3, lá está, aqui vamos pôr seno ao cubo de y é igual a tangente x mais C3 pelas mesmas razões, resulta da constante C2 com a constante que sairia desta primitiva. Só para ficar mais bonitinho vou multiplicar tudo por 3. E, quando chego ao fim, gosto de pôr simplesmente C. Não vou resolver isto em ordem em y. Quando se deixa uma solução desta forma, diz-se que é uma solução implícita. O que é que faltaria fazer? Bem, da minha parte, eu teria de vos dar uma condição inicial do nosso problema para vocês poderem calcular a constante C e, em segundo lugar, a questão dos domínios. Qual é o domínio desta função y? Aqui com a agravante de que ela nem sequer está resolvida em ordem a y. Vamos então passar ao próximo exercício. Cá está ele. Y' igual a y L de x. Primeiro passo, deixar aqui do nosso lado esquerdo a variável y, isolando do lado direito a variável x. Aqui, espaço para duas notas. O x teria de ser maior que zero em termos de domínio, por causa ali da questão do logaritmo, mas, tal como eu disse no exercício anterior, o nosso foco não vai estar aí na resolução destes problemas. No entanto, é algo que devem ter em atenção. Por outro lado, o y, ao ir para o outro lado a dividir,
Essa passagem é válida desde que o y não seja 0. E se ele for? Bem, teremos de ver o que é que acontece. Se o y for 0, o y' também será 0. Isto porque é a derivada de uma constante. Então, olhando para a nossa equação original, eu teria 0 é igual a 0 ln de x. Uma condição universal, independentemente do valor do x. Logo, y igual a 0 é uma solução trivial. Vamos agora substituir o y' por dy dx. E agora vou primitivar ambas as partes, enviando o dx também para o outro lado. Então temos dy sobre y. E aqui ln de x dx. Esta primitiva é simples, é só ln de módulo de y. Agora, o que fazer relativamente à primitiva de ln de x? A primitiva de ln de x, e vocês podem ver isso num vídeo que está disponível na nossa playlist sobre primitivas, é uma primitiva que é feita por partes. Nós vamos ter de olhar para o nosso ln de x como sendo 1 vezes ln de x. Então, o nosso f' será 1, olhando para aqui, e o nosso g será o ln de x. O f' será sempre, das duas que temos, a mais fácil de primitivar. Neste caso, a única até que sabemos primitivar. F é então x, sua derivada é 1, e g', derivada de logaritmo, é 1 sobre x. Vamos trazer então essa informação para aqui. Aqui, ln de módulo de y. A constante vou deixá-la depois do outro lado. Aqui vamos pôr f vezes g, x ln de x, menos primitiva f galinha. F é x, galinha é 1 sobre x. E temos aqui um corte abençoado. Ficamos aqui, eu tinha-me esquecido de pôr aqui a constante C1, que diz respeito ali à primitiva. Agora vamos pôr ln no módulo de y, aqui fazendo uso da regra dos logaritmos. Eu posso escrever isto desta forma. Pode ir ali para expoente. Primitiva de 1 é simplesmente x. E aqui vou pôr mais C2, que resulta da soma da C1 com as primitivas que foram agora feitas. Vamos pôr agora E elevado a ln de módulo de y, porque tenho que tentar resolver em ordem y, igual a E levantado a ln de x elevado a x menos x mais C2. Logo, módulo de y é igual. Aqui vamos fazer uso da regra das potências. Podemos escrever tudo desta forma. Sendo assim, temos módulo de y é igual a x elevado a x, e elevado a menos x, e isto podemos chamar simplesmente
de C. E elevado a C2 é outra constante qualquer. Ter o E levantado a menos X aqui em cima é o mesmo que ter um E levantado a X em denominador. E chegar agora à versão final. Porquê é que eu tirei os módulos? C pode assumir valores positivos ou negativos, por isso eles já não fazem sentido estar aqui. Por outro lado, se bem se lembram, existia uma solução trivial, que era y igual a zero. Eu não preciso fazer referência a ela, porque C, podendo assumir também ele o valor de zero, então esta solução está contemplada. Então, temos aqui a nossa versão final e vamos prosseguir para o último exercício. Vamos então a isso. Vamos levar tudo o que diz respeito à nossa variável dependente y para o lado esquerdo, deixando a variável independente x do nosso lado direito. Teria atenção que y' é dy sobre dx e uma nota que já andava esquecida é quando da passagem do cosseno ao quadrado de 2y para este lado, essa passagem é válida se o cosseno de 2y for diferente de zero. Mas, mais uma vez, o nosso foco não vai estar hoje na questão dos domínios. Mas isto não deve ficar esquecido. Continuando, vamos só fazer duas coisas. Enviar o dx para o outro lado e fazer primitiva. Duas notas, agora. Uma para nos ajudar à resolução desta primitiva, outra para nos ajudar à resolução desta. Tangente de U, linha, ou seja, derivada da tangente, não é mais do que U' sobre cosseno ao quadrado de U, muito próximo daquilo que temos ali. E o que é que se costuma fazer com o cosseno ao quadrado de x? Usa-se esta equivalência. O cosseno ao quadrado de x pode ser reescrito metade de 1 mais cosseno de 2x. Isto vem da duplicação do cosseno. Até posso fazer aqui meio 1 mais, aqui vamos ficar com cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, é a lei da duplicação. Aqui não vamos fazer nada, vamos mexer apenas no seno ao quadrado. Passará a ser 1 menos cosseno ao quadrado de x pela fórmula fundamental da trigonometria. Finalmente, meio de 1 mais cosseno ao quadrado de x menos 1 mais
cosseno ao quadrado de x. Aqui corta. E fica o meio de 2 vezes cosseno ao quadrado de x, que é simplesmente cosseno ao quadrado de x. Mas usa-se muitas vezes diretamente, sem precisar de demonstrar esta equivalência. Continuando aqui. Está aqui um 2y. Eu tenho que ter aqui a derivada de 2y, que é simplesmente 2. Por isso vamos escrever assim, 1 meio. Aqui em cima vamos pôr 2 e aqui cosseno ao quadrado de 2y. Tudo isto dy. Aqui tenho aquele o meio, que é este, porque vamos ter que substituir o cosseno ao quadrado de x por isto. Eu passo para fora da primitiva. E aqui 1 mais cosseno de 2x. dx, e aqui já vou cortando. Já sabem, aqui temos tangente de 2y, mais uma constante, só que eu prefiro deixar a constante do lado direito, igual à primitiva de 1 dx, mais, aqui vou ter que fazer uma coisa parecida, vou ter que pôr aqui um meio da primitiva de 2 vezes cosseno de 2x. Mais a tal constante que eu falei. Já passo a explicar isto melhor. Vou resolver o resto primeiro. Tangente de 2y, primitiva de 1 é simplesmente x, mais 1 meio. Ora, quanto é que é a derivada de seno de 2x? Pela regra da cadeia, vamos ter que fazer primeiro a derivada de 2x, que é 2, e depois a derivada de seno é cosseno de 2x. Ou seja, aquilo que aqui está. Logo, eu posso pôr aqui simplesmente seno de 2x mais uma constante C2 que resulta da constante C1 com a constante que saiu dela. Agora podia pôr assim, 2y igual ao arco tangente desta tralha toda. E eu na versão final gosto de pôr simplesmente um C. O que me obriga ainda, y é igual a metade do arco tangente e acabar de escrever isto e já fica pronto. Se quisesse avançar mais no exercício, que não quero, teria de dar uma condição inicial que me permitisse calcular ali o valor do C e depois ainda há ali uma questão pendente relativamente ao domínio da função. Da parte do arco tangente, o domínio do arco tangente é R, mas depois há ali a situação do cosseno, que teria de ser diferente de 0. Para a próxima já vamos resolver outro tipo de equações diferenciais, por isso fiquem atentos às novidades no canal e para isso sugiro que façam a sua subscrição. Podem também deixar um like neste vídeo. Da minha parte é tudo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.